Fala, turma! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Meyer e você está no HunterCast, a mesa redonda mais informativa de inovação das redes. Seja bem-vindo, o programa está no ar. E na última semana ocorreu o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Estima-se que há 2 milhões de autistas no Brasil, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, o que significa que 1% da população no país está nesse espectro. Nesse contexto, tem uma health tech brasileira que recebeu um aporte de 10 milhões de dólares, o que dá mais de 50 milhões de reais. É a Genial Care, que é uma clínica aí para cuidado e desenvolvimento de crianças com autismo e as suas famílias. O criador é o norte-americano Kenny LaPlante, que está aqui ao meu lado. Obrigado, Kenny, pela presença aqui no HunterCast. Minha primeira pergunta é a mais básica de todos. Como e por que você criou e decidiu criar essa clínica? Obrigado pelo convite, Bruno. Sempre existe um motivo profissional e pessoal numa escolha dessa. Primeira parte pessoal. Quando eu tive 4 anos, lá em New Jersey, de onde eu sou, era a hora de começar a ir para a escola, né? Mas naquela época, a escola ligou para os meus pais e falaram: pessoal, a gente acha que o Kenny não está pronto ainda para iniciar as aulas na sala típica, digamos assim, porque o Kenny tem um atraso na fala, que era muito impactante para mim naquela época. Então, esse momento para mim, né, de precisar de intervenção específica para mim e um acompanhamento adequado foi bastante impactante. Inclusive, eu tive muita sorte porque eu consegui conhecer uma professora chamada Bárbara, que é fonoaudióloga, que na época trabalhava comigo por 3 ou 4 anos até eu conseguir desenvolver a fala. E só foi a parte desse acompanhamento adequado que eu consegui, de fato, atingir o meu potencial. Então, até que anos depois, né, agora, né, mais de 30 anos depois, ainda tenho contato com a Bárbara. Ela sabe da Genial e ela é uma figura da minha vida. Então, esse tema, por mais que não tenha nada a ver com autismo, né, e mais intervenção precoce, essa temática de intervenção, de apoio, de suporte nesse momento da infância sempre foi algo bastante pertinente para mim. E além disso, o mundo dá voltas, né? Quando eu comecei a minha carreira, eu era um investidor na área de saúde. Bom, essa é a parte pessoal. Tem uma parte aí, pelo que eu entendi, que é de empreendedor mesmo, visão empresarial aí. Com certeza. Então, uns 30 e poucos anos depois dessa história pessoal, eu já tinha começado minha carreira. Mas deixa eu só esclarecer uma coisa para o nosso público que está nos ouvindo pelo Spotify ou pelo YouTube. Você recebeu um diagnóstico? Você é autista? Não, só para deixar claro que, inclusive é importante deixar claro que eu não estou nem me comparando com uma criança com TEA, com autismo, porque eu sou neurotípico, digamos assim. Eu só tive uma questão na fala que hoje a gente chama de apraxia, mas que na época pouca gente sabia dessa palavra apraxia, que é outra condição. Mas o fato é que eu precisava de intervenção precoce, mas era muito mais focado nessa questão da fala. Tá. Agora falando sobre a parte profissional, eu, né, uns 30 anos depois dessa história, eu trabalhava como investidor em Wall Street, lá em Nova York. Eu trabalhava num fundo, um dos maiores fundos do mundo, chamado General Atlantic, que investe em tecnologia e na área de saúde também. E eu estava lá e a gente investia em várias empresas da área de saúde, desde empresas de atenção primária até tecnologia para condições crônicas. E um dia chegou o tema de autismo lá
na minha mesa como investidor. Eu comecei a ver como o mundo dá voltas, porque muitos anos depois eu vi o quanto aquela história que eu vivia como criança não era nada diferente do que algumas histórias que agora eu estava vendo como investidor dessas crianças. Então, eu percebi que ainda existe um gap muito grande de intervenção precoce adequada. Eu percebi que ainda existe um custo Que é gigantesco. Que é no teu caso, por exemplo, de intervenção precoce mesmo. Você não é um autista, Exato. mas você teve essa, vamos chamar de intervenção. Eu tive essa intervenção e eu sou um de 1% do mundo que consegui receber uma intervenção adequada. A grande maioria das crianças do mundo, isso é o grande fato, não recebe essa intervenção de qualidade. Então, isso virou um propósito de vida para mim, porque eu consegui ver esse impacto que teve para mim, pessoalmente. Eu também agora, como investidor, percebi o quanto isso ainda é um grande dor, não só nos Estados Unidos, né, mas no mundo, né? Então, eu decidi naquele momento, eu queria empreender com isso. Já tive algumas experiências pequenas como empreendedor, mas eu queria realmente construir algo grande que possa ter um impacto muito grande. Então, nesta época eu estava namorando com minha agora esposa, Que é brasileira. Que, né, por sorte estava morando lá em Nova York, perto de mim. E a gente eu decidi largar aquela carreira confortável lá e ir para o Brasil para empreender. Então foi assim que começou esse grande sonho para construir Para Genial. empreender no Brasil? Mas não foi não foi muito difícil, porque tem muita gente, inclusive muito espectador e ouvinte do nosso podcast, que eu recebo pergunta, né, por rede social sobre as dificuldades aí de se empreender no Brasil. Embora o público o empreendedor brasileiro tá numa crescente aí, as pessoas querem empreender. Sim. Só que empreender nos Estados Unidos e empreender no Brasil tem uma avenida aí de diferença. Eu queria que você explicasse aí para o nosso espectador qual que é essa diferença e se esse início de empreendedorismo aí, de negócio no Brasil mesmo, se foi difícil. Sem dúvida, tem uma série de diferenças, mas eu diria que é mais uma questão de prós e contras, né? Primeiro falando de dificuldades, sem dúvida nenhuma, a trajetória de empreender no Brasil tá cheia de alguns desafios que talvez não existem tanto nos Estados Unidos. Aqui, acredito que está evoluindo bastante, mas ainda existe bastante burocracia, né? Você quer ir registrar uma empresa... Você quer abrir uma empresa? Demora... Era muito pior. E agora... E mesmo assim, demora semanas, meses para abrir CNPJ. Acho que para um gringo como eu, ainda existe outras burocracias ainda, né? Tem que tirar visto, tem que registrar sua empresa aqui, mas também outra empresa de fora, para conseguir atrair investidores de fora. Então, existem alguns desafios burocráticos, digamos assim. Acho que também tem uma parte importante que você precisa sempre estar vendendo seu negócio. Mas nos Estados Unidos você tem que vender também, né? Com certeza, mas aqui eu acredito que, por exemplo, na área de saúde, aqui no Brasil ainda não tem tantos casos de sucesso na área de saúde que faz com que seja claro e tangível qual é a oportunidade de construir algo grande em saúde no Brasil. Não existe nenhum unicórnio de saúde no Brasil, por exemplo. Não tem nenhum. Mas por que será? Eu acho que é uma questão de tempo. Demorou muito nos Estados Unidos também. O saúde, por ser mais regulado por questões culturais, não estou falando de culturais brasileiros, mas cultural da indústria, é mais atrasado, de fato. Mas agora nos Estados Unidos tem dezenas de unicórnios de saúde de modo geral. Vou até te falar, Kenny, porque no nosso reality show aqui da Jovem Pan, o Unicorn Hunters, é uma espécie, né? Toda semana você tem empreendedores, empresas, startups que você tem que convencer aquela bancada do Círculo do Dinheiro, que são jurados,
a investir, a eles investirem ali na tua empresa. E a maior parte dessas empresas são de saúde. Me impressionou. Como espectador, me impressionou isso. Você acha que realmente tem aí uma demanda? Bom, você está me falando que tem uma demanda aí para o setor, né? Porque assim, tem outros segmentos, mas o de saúde, se colocar num ranking, está lá em cima. Eu acredito que a gente está começando uma nova onda de health techs agora no Brasil. Eu falei que não tem nenhum unicórnio de saúde, mas é uma questão de tempo, justamente porque quando você fala sobre saúde, você está falando sobre um setor que tem uma penetração muito baixa de tecnologia. Você está falando sobre um setor que tem dores bem profundas, bem pessoais, que impactam a vida das pessoas de uma forma que talvez não impactem em outros setores, né? Saúde é algo muito pessoal, no final das contas. E você também está falando sobre um setor que está muito fragmentado, muito pulverizado, né? Não tem tantos exemplos de marcas nacionais igual você tem em Nubank, por exemplo. Não, no mercado financeiro, o Brasil é uma fábrica de fintechs. Né? Tem fintech de tudo no Brasil. E eu acredito que a gente está começando ainda essa onda de saúde. A Genial acredito fortemente que a gente vai ser um dos primeiros para chegar lá. Esse é um unicórnio. Com certeza. Imagina se você falar que não. Me fala desse aporte aí, esses 10 milhões de dólares. Como é que foi todo esse processo aí de conseguir esse aporte? Boa. Eu tenho aqui o fundo, né, que é o General Catalyst. Isso. Né, já investiu, viu os setores aqui, ele investiu bastante em saúde, mas ele investiu também em outros setores, como Airbnb, por exemplo, Snapchat, OLX. Como é que foi esse processo aí? Boa. Vou só aproveitar, abrir um parênteses. Eu nem apresentei a Genial corretamente. A Genial tem a missão de garantir... Eu já ia te perguntar, porque na verdade eu quero saber como é que é essa clínica. Perfeito. Como é que é essa clínica? Uma rede de clínicas? Como é que funciona? Quer que eu fale primeiro sobre... Da clínica. Vamos falar da clínica, a gente já vai voltar do fundo. Tá bom. Então, a Genial tem a missão de garantir que toda criança atinja o seu máximo potencial. Tá? Como é que a gente faz isso? A gente oferece para as famílias uma clínica multidisciplinar que contém profissionais de psicologia, de fonoaudiologia e terapia ocupacional. Para os planos de saúde, que são nossos parceiros, a gente oferece uma jornada clínica para seus membros que traz melhores desfechos clínicos a um custo muito menor. Hoje em dia, o autismo é um tema que está ganhando cada vez mais relevância, principalmente porque as operadoras estão cada vez mais obrigadas a custear o tratamento para as crianças com autismo, hoje no Brasil. Então, eles estão buscando parceiros que possam trazer resultados a um custo menor, mas não tem no mercado, pelo menos até a Genial entrou no jogo. Então a gente tem essa missão, mas a gente só está começando agora com o autismo. Na verdade, o autismo é apenas o ponto de partida, porque uma vez que a gente constrói esse sistema todo que possa oferecer melhores resultados a um custo menor, também é uma plataforma que possa ser estendido para outras condições além de autismo. A gente está falando sobre neurodiversidade de modo geral, que engloba 1 bilhão de pessoas no mundo, então é um mercado enorme. E a gente também está falando sobre outras geografias além do Brasil. A gente começou no Brasil, mas a gente quer ser uma empresa mundial. Mas vocês têm várias clínicas? Temos hoje... Quantas clínicas? Temos hoje 3 clínicas abertas agora, mas talvez até a gente lançar esse podcast vai abrir mais uma. Olha! A gente está numa fase de plena expansão. Até o final do ano a gente espera ter 12 clínicas, todas aqui em São Paulo. Todas em São Paulo? Por enquanto.
Vamos falar do aporte aí? Como é que foi esse processo? E o que vai ser feito com esse dinheiro? Perfeito. A gente trouxe investidores bem estratégicos para a mesa com esse aporte. A gente trouxe o General Catalyst, que é o maior investidor da área de saúde do mundo. Foi o primeiro investimento que eles fizeram no Brasil. Então, foi muito relevante trazer um player global para investir num negócio aqui no Brasil tão relevante assim. E além do General Catalyst, a gente trouxe investidores locais, como o Atlântico e Canary, que já foram investidores nossos. E eles vieram para nos apoiar nessa fase de crescimento que a gente está. A gente já comprovou resultados clínicos bem expressivos e a gente já comprovou que esse modelo clínico possa se tornar um negócio sustentável. A gente já tem várias parcerias com operadoras, então a gente já conseguiu demonstrar product market fit, digamos assim. Falando da aporte, né? A gente vai usar esses recursos principalmente para expandir. Isso quer dizer contratar mais profissionais de tecnologia. A gente é uma empresa de saúde, mas também é uma empresa de tecnologia, no final das contas. A gente está criando uma série de ferramentas e um ecossistema de produtos para empoderar o cuidado, né? E além disso, a gente está em expansão física. Então, a gente está abrindo... Vocês vão abrir, estão pensando em 12, né? A gente vai abrir 12 só esse ano. As clínicas acabam sendo não tão custosas do ponto de vista financeiro, porque não exige tanto equipamento como, por exemplo, uma clínica médica. Mas, mesmo assim, crescimento... exige investimento. Então, mas essa turma de tecnologia, por exemplo, vai fazer o quê na Genial? Boa. Tecnologia na Genial significa algumas coisas. Primeiro, a gente investe na capacitação profissional. O que isso quer dizer? Braço, né? Eu já ouvi falar disso. A maior dor nesse mercado, falando de autismo, é a falta de profissionais capacitados. Então, a gente montou, desde o início da Genial, um braço de negócio chamado Genial Academy, que tem como missão a capacitação dos profissionais do setor. Então, aí existe toda uma lógica de cursos, de ensino à distância, de feedbacks práticos. Então, a gente construiu uma série de produtos basicamente para democratizar o conhecimento técnico e também empoderar esses profissionais para ganhar mais no mercado e ter melhores carreiras. Então, ele tem esse braço. Outra parte de tecnologia é a parte de coordenação de cuidado. Quando você está falando sobre o autismo, você está falando sobre uma série de profissionais envolvidos, né? Não só um psicólogo, mas também um fono, um terapeuta ocupacional. Então, tem uma série de profissionais, mas eles geralmente não se falam hoje no mercado. Então, a gente criou como se fosse se o Slack e o Notion, não sei se você conhece. Uma conexão entre todas essas profissionais. É uma plataforma, né, que favorece a colaboração e comunicação entre os profissionais e conseguem trazer mais dados para que eles usem na intervenção e nas supervisões que eles têm enquanto equipe. Então, esses são os dois principais mecanismos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando um familiar de um autista te procura, qual é a pergunta, em geral, que ele faz para vocês? Meu filho vai conseguir atingir o potencial dele? Isso é a maior dúvida que a gente tem. Às vezes eles falam em outras formas, mas basicamente, na essência, é isso. Inclusive, a gente fez um estudo sobre as famílias no Brasil que são impactadas pelo autismo. E a grande maioria, independente de classe social, independente de região, independente da idade, todas as dores podem ser resumidas nessa questão. Meu filho vai conseguir fazer escola, ele vai conseguir ter um emprego, ele vai conseguir ter uma vida que eu imaginava para ele. Então, tudo se resume nessa questão. E a gente está aí para acolher, para ajudar e para criar esse plano de intervenção para que sim, ele consiga atingir seu potencial. Entendi. Kenny,
Me dá um segundinho aí que eu tenho um Minuto Hunter para falar para todo mundo. E neste domingo você vai conhecer Kathy Hotze. Quem é Kathy Hotze? Após uma pesquisa indicar que nós gastamos 53 horas por ano no mercado, a empresária criou aí uma empresa aí que oferece um software de planejamento de refeições e receitas de compras que agiliza aí a jornada de compras online para que as famílias possam mais uma vez desfrutar juntas de refeições caseiras e nutritivas. E o grande lance do reality show é que você pode participar investindo com as próprias Unicoins, que é a criptomoeda do Unicorn Hunters. O programa, na verdade, ele se consolidou justamente por conectar investidores a empreendedores como o Kenny de todo mundo. E de que forma, né, você pode participar e envolvendo as Unicoins? Basta se cadastrar para ganhar as primeiras Unicoins utilizando o código promocional PANSEMFREE. O QR Code está aqui na tela. Kenny LaPlante, obrigado aí, muito legal. Eu adorei o papo, mesmo assim, sabe? E você vê que a sua história é muito legal porque você veio dos Estados Unidos, veio de Nova York, veio de Wall Street pro Brasil para inovar, para fazer. O pessoal tá rindo até aqui atrás, porque eu acho que você estava ali no centro nervoso e financeiro de Nova York, lidando com saúde, com esse segmento aí que precisa muito ser explorado. É um segmento seríssimo, é um segmento que merece realmente a inovação e vem para o Brasil empreender e fazer realmente a diferença. Eu acho que esse tipo de história precisa, quero te parabenizar, inclusive, porque sem dúvida aí você está fazendo diferença aí na vida de muitas famílias aí. Obrigado. Parabéns aí e sinta-se convidado quando quiser voltar aqui pro HunterCast, porque eu imagino que, ainda mais que você aporte aí, e você falando que quer ser um unicórnio, tem certeza. muita coisa ainda que vai acontecer na sua empresa. Desejo sucesso a você, tá? Obrigado aí pela participação no HunterCast. Obrigado, Bruno. E eu agradeço sempre a sua presença aqui no HunterCast. Toda sexta-feira, 5h30 da tarde, nós estamos aqui no Spotify e também no YouTube da Jovem Pan. Até semana que vem. Tchau. Realização Jovem Pan News.